Oi, você que está aí do outro lado e iniciou esse vídeo. Como prometido, eu levei lá para o Instagram a decoração desse bolo, mas estava muito acelerado e bem cortado. E como prometido, estou trazendo para vocês aqui as imagens, aqui o vídeo de forma lentinha, de forma real, como realmente aconteceu. E para vocês verem, já passei por um perrengue para tirar o bolo da forma. Porque como é um bolo pequeno e não pesa, não tem peso, aí eu não consigo puxar a forma e o bolo ficar. Diferentemente de um bolo maior, de um bolo de 18 centímetros, de 20 centímetros, né? Que se torna muito mais fácil. Mas aí eu peguei um pano para auxiliar, para minha mão não escorregar, e puxei a forminha e deu super certo. Aí tirei esse plástico, como eu já disse, eu uso esse plástico para facilitar na hora de tirar da forma, para não grudar. E aí, como vocês podem ver, o bolo já está posicionado para começar a pôr o chantilly. Esse vídeo aqui tá um pouco fechado, porque foi o meu primeiro vídeo de tentativa para fazer aqui um vídeo mais completo. Mas os próximos que vão vir está muito mais educativo, muito mais interativo, estou mostrando mais técnicas, são vídeos mais completos. Tá bom? Mas assim, o que eu puder explicar aqui pra vocês, eu vou explicando. Notem aí que eu já limpei minha cake board. E por que eu faço isso? Pra não pegar esses farelinhos de bolo no chantilly quando eu for passar a espátula. Então, quando eu começar a passar a espátula, não vai correr o risco de voar esses farelos que estavam na cake board no meu chantilly branquinho. Uma dica que eu dou para vocês é: sempre usem manga de confeitar, porque aí vai facilitar muito mais na hora de aplicar todo esse chantilly aí no seu bolo. Chantilly, chantininho, o que você preferir, mas aplique, coloque na manga de confeitar, porque fica muito mais uniforme. No início, eu tentava fazer com espátula, não dava certo, ficava poroso, desandava, ficava mole, era uma dor de cabeça. Então, eu passei a utilizar a manga de confeitar. E essa manga de confeitar eu compro aí bem baratinha, eu acho que sai 15 centavos a unidade. Eu acho que nem isso tudo sai a unidade. E eu compro, vem 100 unidades no pacote. Caso vocês queiram o link, vocês podem me pedir aí o link que eu deixo para vocês, né? O link de cada produto que vocês quiserem. Veja como o processo é lento, gente. É devagar, é demorado. Aí eu não acelerei, tá? No tempo real mesmo, tá? Como realmente eu faço. Então é um processo que demora, porque muitas vezes a gente vê um vídeo curto do Instagram e acha que é muito rápido, que é muito fácil, que é muito simples, mas não. Tudo requer muita técnica. E a gente vai aplicando esse chantilly sem deixar brechas, para não causar o quê? Bolhas de ar. Se você perceber que seu chantilly está muito solto, querendo cair do bolo, porque você não pressionou a manga de confeitar no bolo para firmar bem esse chantilly, você passa a espátula na lateral. Nesse caso, eu vou passar a espátula na lateral para vocês verem como funciona, mas esse bolo não precisava. Não era necessário, porque o chantilly está bem aplicado. Então, eu venho com a minha espátula comprida e passo primeiro em cima e depois eu venho fazendo isso, ó. Venho de baixo para cima, prendendo todo esse chantilly para não criar nenhuma bolha de ar. E esse chantilly, ele não está tão bem hidratado assim. Eu não sei se mudou alguma fórmula desse chantilly que eu estou utilizando, que eu não achei ele de tão qualidade. Talvez tenha sido apenas esta remessa que eu comprei, né? Porque às vezes acontece de você comprar um chantilly e ele não vem com tanta qualidade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece. Por isso que eu indico sempre: você vai utilizar chantilly, coloque 2 na geladeira, porque se um não tiver bom, que já aconteceu de nem funcionar, nem batendo tanto, ele pegar a textura certa, né? Então, você com outro chantilly já geladinho, você já tem um socorro. Eu dei uma ajeitada aí no ângulo, porque eu percebi que estava muito perto da câmera, e eu fui dar uma ajeitadinha para ficar mais visível para vocês. Eu borrifo água, gente. Eu percebo que quando o bolo está muito poroso, eu pego um borrifador, né, coloco água, tem um borrifador específico só para isso. Então, eu coloco água filtrada ali dentro e borrifo no bolo e venho com a espátula. Às vezes eu borrifo até na espátula, ela fica bem molhadinha mesmo, e eu venho passando no bolo e ele fica bem lisinho. Sai todo esse aspecto de porosidade. Então, aqui eu venho aplicando por cima, passando a espátula, sem pressa, tranquilo, tirando onde tá com umas deformidades, ajeitando ali, ajeitando do outro lado.
É um trabalho de paciência, é um trabalho de tempo, de percepção. Você tem que olhar assim de longe para ver, aqui tá faltando alguma coisa, aqui precisa de mais. Olha, a minha espátula está bem molhadinha aí, como vocês podem ver, porque eu borrifei água, e eu borrifei água também no bolo, mas infelizmente não deu para sair na câmera porque eu não me atentei a isso, né? Como eu disse a vocês, é o primeiro vídeo de muitos que virão e conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, vai aprimorando para mostrar aqui para vocês cada parte do processo. Veja que ficou algumas imperfeições, alguns buraquinhos. Aí eu venho ali tampando cada parte desses defeitos para não ficar nenhum buraquinho nesse bolo, porque ele vai ser um bolo lisinho, então a gente precisa que ele fique bem uniforme. E não tem segredo, é isso. É você aplicar o chantilly, vai e passa a espátula. Esse bolo era de quinas imperfeitas, então por isso que eu não estou retirando o chantilly da parte de cima, porque são quinas imperfeitas. Então a gente tem que deixar esse excesso de chantilly para ele subir e a gente fazer a decoração final. Ainda vem dourado, ainda vem um trabalho no rodapé do bolo, que inclusive eu vou dizer a vocês aqui que eu adorei essa nova técnica que eu estou utilizando para fazer esse tipo de trabalho, que vocês vão ver aqui mais adiante. E a gente vai e volta. Eu vou fazer um trabalho de aspiral aí em cima, né? Fazer esse aspiral aí, fica bem legal. Eu acho que eu deveria ter usado a espátula menor do que essa, mas essa aí também deu super certo, né? Nesse caso, você coloca a espátula em cima do bolo, não precisa pressionar tanto. Deixa a mãozinha parada e vai girando a bailarina. Note que é só a bailarina que gira. A minha mão, ela só acompanha a questão do círculo, né? Eu vou entrando mais para o centro do bolo para formar esse círculo aí dentro. Eu não gostei muito desse acabamento, então eu vou lá e refaço. Então eu faço de novo até ficar do jeito que eu acho que tá bom o suficiente. Estão vendo que as bordas estão soltando, estão saindo, né? Tá uma aparência desagradável? Não se preocupe, porque aí eu vou passar a espátula de novo na lateral para esse chantilly subir e formar a quina que eu queria, as quinas imperfeitas. Que é um bolo, um charme, assim, sai muito aqui na minha confeitaria esse modelo de bolo. As pessoas gostam muito, os clientes pedem muito, porque aí eles colocam um contraste de dourado, de prateado, e serve tanto para masculino quanto feminino. Venho mais uma vez aí com a espátula e é bem devagarinho. Olha como gira bem devagarinho, sem pressa. Você não precisa arrastar a espátula, puxar a espátula, não. É devagarinho, mãozinha parada, só gira a bailarina lentamente, que assim o bolo vai ganhando forma. Aí eu venho alisando mais uma vez a lateral do bolo até ficar no ponto que eu quero, que eu desejo. Normalmente meus chantilly ficam muito bem hidratados, gente. Fica muito lisinho, mas esse aí realmente tava difícil de deixar lisinho. O chantilly realmente não estava ajudando. Veja aí, eu borrifei água, não sei se você percebeu, mas eu borrifei água aí no bolo nesse exato momento. Uma garrafinha rosa com azul. E venho passando a espátula de novo. A gente passa 1, 2, 3 vezes, 4, 5, até o momento que você dizer, não, agora tá perfeito. Agora tá do jeito que eu quero. E notem que o bolo não pode ficar um funil. Fino embaixo, largo em cima, ou fino em cima e largo embaixo. A espátula tem que estar bem retinha mesmo. Agora vai o pulo do gato, limpar o rodapé do bolo. Um bolo com acabamento feio, com acabamento mal feito, traz um aspecto de desleixo, né, para o produto. Então, limpe bem esse rodapé do bolo. Deixe bem limpinho, bem lisinho. No outro vídeo que eu vou trazer, eu vou mostrar como eu faço para aplicar esse paninho na espátula e venho limpando. Nesse vídeo realmente não saiu, mas no próximo virá. Aqui eu já tingi meu chantilly de rosa. Esse aí é o Pink da Fab. E venho colocando bem lentamente aí no rodapé do bolo para fazer uma técnica maravilhosa. Que eu vi muitas pessoas, inclusive eu, usava como? Eu pegava com a espátula o chantilly de dentro da vasilha e ia com movimentos de baixo para cima para fazer esse tipo de acabamento, que vocês vão ver mais à frente. Agora eu resolvi fazer essa técnica diferente. Colocar na manga de confeitar e passar o chantilly bem fininho no rodapé do bolo. Agora sim, eu venho com a espátula. Primeiro eu venho alisando esse rodapé, ó, note que eu coloco a espátula ali no cantinho e venho alisando. Eu vou girando a bailarina e vou alisando primeiro. Depois que eu alisar esse bolo, eu venho de baixo para cima,
Movimentos bem fáceis, de baixo para cima, de baixo para cima. E aqui vai outra dica. Antes de fazer esse cachepô, leve o bolo à geladeira, deixa ele ficar bem gelado, bem firme. Aí você tira e vem fazendo esse cachepô embaixo para poder fazer essa técnica. Se o chantilly estiver mole, o chantilly de baixo estiver mole, quando você for passando a espátula, ele vai sendo arrancado, removido. E não vai dar esse aspecto lisinho, de coladinho no bolo. Você vai ver que tá aparecendo branco levemente, mas porque na referência que a cliente me mandou, era exatamente assim. Ele tinha esse mesclado entre o branco e o rosa. E eu tento seguir o máximo possível com a referência que a cliente me manda. Mas você consegue perceber como é simples, como é fácil. Você vai passando a espátula ali, ó, sem pressa, sem preocupação. Isso aí está no modo real, viu? Eu não acelerei nada. Eu estou fazendo realmente nesse ritmo, para você ver como é simples essa técnica. Torna-se bem mais simples, não é mesmo? O seu trabalho. Aqui eu venho girando e depois eu venho limpando esse rodapé novamente. Eu sempre olho de longe para ver se tem alguma imperfeição, alguma falha, algo que eu tenho que consertar. Nesse caso não tinha, então eu já vim limpando aí meu rodapé do bolo para ficar bem limpinho, bem lisinho e com acabamento bem perfeitinho, do jeito que eu gosto. Aí eu dei uma cortada no bolo, né? Uma cortada no vídeo, para adiantar, porque o processo é esse. Passa a espátula e limpa o paninho. Passa a espátula e limpa o paninho. É bem simples aí. E eu sei que até você mesmo já faz isso aí na sua confeitaria. Concluir de limpar, eu percebo que tem alguma imperfeição, eu volto para tirar cada sujeirinha da cake board. Agora sim, está perfeito do jeito que eu queria. Venho agora com a técnica de pintar o nosso bolinho aí. Eu utilizo álcool de cereal com o nosso pó para decoração. Esse é o dourado da Fab também, que eu adoro. Quando ele tá acabando, eu vou lá e já compro outro, porque realmente eu gosto muito, acho muito bonito. É um trabalho muito lento esse agora, porque você tem que ir aplicando aos poucos, devagarinho, com cuidado para não borrar. Tem que saber a quantidade de álcool de cereal para não escorrer no seu bolo. No próximo vídeo também eu estou trazendo como fazer essa pastinha para vocês verem aí. Trouxe o bolo mais para perto para vocês terem uma visão mais ampliada, uma visão melhor, né, mais aproximada da pigmentação, do pincel, como é as batetinhas, mão bem leve, para não afundar o chantilly, para não danificar. E assim o trabalho vai se encaminhando e eu vou fazendo o processo nessa parte de cima do bolo todinho, até fechar esse giro aí. Agora eu vou cortar o vídeo para dar uma adiantada, porque vocês já viram como é a técnica, né? Então eu vou cortar pra gente passar para a segunda etapa. Prontinho, cortei aí, já terminei de pintar todo dourado aí no topinho do bolo. Agora a gente vai colocar o nosso topper dourado, que vai ser o nome da mãe da cliente que me encomendou esse bolo. Que não foi só um bolo, foi um bolo com 30 docinhos, né? 30 brigadeiros, mas que não vai sair nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo e muito cansativo para vocês. Eu ainda não tenho a pinça de aplicar o topinho no bolo, então eu tenho muito trabalho, eu vou com a mão mesmo, dá assim uma certa dificuldade na gente para não borrar, para não bater no chantilly do bolo, mas com fé a gente consegue. É só ir com calma, com paciência, veja, com toda tranquilidade, devagarinho, eu vou apertando cada letrinha até ficar tudo bem coladinho, bem firminho, e o chantilly é assim, quando você aplica o papel, ele já gruda automaticamente. Então, se colocou, não dá mais para tirar. E esse foi o resultado final aí do nosso bolinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha trazido dicas valiosas para vocês, que talvez vocês não conhecessem algum tipo de técnica que eu trouxe aqui. E se você tiver alguma curiosidade de alguma outra técnica ou algo que eu deixei passar despercebido aqui, é só você mandar mensagem aí que a gente vem trazendo o vídeo desejado que você quiser, ou mesmo tirando sua dúvida, se assim eu deixei passar. Muito obrigada por chegar até aqui e até o próximo.